Se eu te fizer uma pergunta, qual que é a principal ferramenta de aproximação, de conexão das pessoas? Você saberia dizer qual é? Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos capítulos diários da série Neuropersuasão, para você aprender uma nova ferramenta, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. E hoje a gente vai falar sobre o poder do sorriso. É completamente diferente o efeito que você tem de uma pessoa carrancuda, como eu fiz a abertura desse vídeo. Você está trabalhando o subconsciente, muito mais até do que o consciente da pessoa, do que uma pessoa que de fato é aberta, sorridente. O efeito é completamente diferente. E ele trabalha basicamente em dois campos, em dois dos nossos sentidos. E o primeiro deles, evidentemente, é o campo visual. As pessoas naturalmente e inconscientemente espelham a linguagem corporal da pessoa que eles estão falando. Então, se você está carrancudo, a pessoa pouco a pouco vai se fechando também. E ela tende a imaginar que tem algo ali que não está certo, a equação não fecha, ela não se sente bem de falar com você. Então, todas as vezes que você estiver carrancudo falando com a pessoa, ou você não estiver num estado emocional muito positivo, querendo você ou não, você vai passar um pouco dessa sensação para outra pessoa. Então, se você quer que as pessoas gostem de você e acreditem em você, sorria para elas durante uma conversa e elas inconscientemente retornarão esse favor e automaticamente você também vai se sentir muito melhor com o resultado. Você vai se sentir bem, a pessoa vai se sentir bem, a conversa vai ser muito mais positiva. Se for uma negociação, vai ser muito melhor. Se for uma interação, uma pessoa com outra pessoa, também vai ser muito mais positiva. Se você estiver diante de uma plateia, a plateia também vai criar uma relação muito mais empática, ela vai estar muito mais aberta ao conteúdo que você está passando. O sorriso tem um efeito contagioso e você sabe muito bem disso, não só o sorriso, mas a sequência de um sorriso é a risada. A risada de fato contagia ainda mais. Então permita que as pessoas de fato enxerguem que você realmente está feliz, que você está satisfeito de estar ali falando com ela. Se você não está satisfeito de falar com aquela pessoa, por que a pessoa estaria satisfeita de ouvir o que você tem a dizer, de perder o tempo dela, de repente ela poderia estar fazendo uma coisa muito mais positiva para ela mesma, mas não, ela está ali diante de uma pessoa carrancuda. Você não vai ter efeito nenhum. Tem pessoas que imaginam que quando você sempre está sorrindo, você cria uma imagem de falta de respeito, as pessoas não te respeitam, elas tenderiam a respeitar muito mais uma pessoa que está 100% do tempo séria. Isso pode até ser verdade, mas isso cria um afastamento muito grande. Você pode respeitar essa pessoa, mas você a respeita e quer distância dela. Então você tem que saber exatamente qual é o momento de você criar abertura e qual é o momento de você criar respeito. Obviamente, não esteja sempre sorrindo. Se você fizer todas as suas conversas, todas as suas interações sorrindo, obviamente isso também não é um sinal positivo. O que eu estou trazendo aqui é o sorriso como uma ferramenta de conexão, uma ferramenta de abertura. E não existe nenhuma ferramenta que você use ela o tempo inteiro. O que você tem que fazer é um uso estratégico do sorriso. Então, quando você chegar numa conversa, num momento crítico, num momento determinante, naquela hora que você quer se aproximar, pode ser de repente a abertura, quando você está chegando para criar uma boa primeira impressão, pode ser no momento que você vai falar uma mensagem que não é tão boa assim, mas o sorriso ameniza a mensagem. Você tem que saber qual é o melhor momento de você usar o sorriso. E eu falei agora do campo visual. É o primeiro sentido que de fato o sorriso estimula, mas o sorriso estimula e estimula muito um outro sentido que não é tão evidente, é muito mais no seu subconsciente. E a gente está falando do sentido auditivo. Quando você ouve uma pessoa e ela está séria, claramente você consegue perceber isso através do seu subconsciente. Quando você ouve uma pessoa e ela está sorrindo, é muito diferente o som. Uma pessoa que está sorrindo soa muito menos como risco para outra pessoa do que uma pessoa que está séria. E você pode achar que isso não é tão perceptível, especialmente se você estiver no telefone. É perceptível sim. E para isso ficar mais evidente para você, eu vou aqui te dar um simples exemplo, uma simples frase. Eu vou usar essa mesma frase e vou falar de uma maneira sorridente e vou falar de uma maneira um pouco mais fechada, mais carrancuda. E a frase é simplesmente: o som da sua voz sai de forma diferente. E eu vou fazer isso de uma forma fechada. O som da sua voz sai de forma diferente. E eu falei, obviamente, normal, tá? Eu vou fazer a mesma frase sem mudar absolutamente nada. A única diferença vai ser a inclinação da minha boca, a angulação e, de repente,
como a minha boca se posiciona de uma forma diferente por conta do sorriso. E sorrindo ficaria assim: o som da sua voz sai de forma diferente. Você percebe que eu simplesmente mudei a inclinação da boca, eu tentei manter a frase da mesma maneira. O som da sua voz sai de forma diferente, o som da sua voz sai de forma diferente. A mesma frase, a mesma inclinação vocal, eu simplesmente mudei o ângulo da boca. O que acontece? Algumas letras mudam. Se a gente tentar racionalizar, a gente consegue achar algumas coisas, alguns elementos, tal como o som S. O som S muda bastante. O som e o som. A gente percebe claramente nessa letra, mas o nosso subconsciente está muito mais bem treinado do que o nosso consciente para achar esses elementos. Então, quando você fala com uma pessoa que de fato está sorrindo, o seu subconsciente ele começa a formar uma imagem, ele começa a formar uma opinião. A opinião que de fato, se a pessoa está aberta a falar com você, a pessoa está satisfeita de falar com você. E isso, pouco a pouco, a gente começa a replicar o que a pessoa faz. É o princípio do rapport. Se a pessoa está aberta, ela está satisfeita, a gente pouco a pouco começa a se envolver e a gente começa também a ficar satisfeito com aquela conversa. E o inverso é verdadeiro. Se a pessoa não está satisfeita, o que acontece é que pouco a pouco você vai querer sair daquela conversa e você simplesmente perdeu a oportunidade de criar um relacionamento, de criar uma relação muito mais aberta. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o princípio da congruência. Se nem você está animado com o que você está falando, quem estará? Porque você quer que a outra pessoa se anime com o que você tem ali a dizer, com a ideia que você quer convencer, com o produto que você quer vender, ou o seu serviço, ou de repente a você mesmo. Se nem você está animado com tudo isso, por que é que a outra pessoa vai se animar? É o que eu sempre digo para as pessoas. Primeiro, você tem que se convencer, você tem que se animar de que de fato aquilo é positivo, de que de fato aquilo vai trazer valor. E uma vez que você se convence, você está credenciado a querer convencer outras pessoas. Se você não está convencido, as pessoas vão perceber e o sorriso é apenas um dos sinais, é um sinal que sim vai transparecer de forma muito evidente para o subconsciente da outra pessoa. Portanto, guarde esses dois pontos que a gente discutiu. O sorriso afeta de forma intensa dois dos seus sentidos, o sentido visual e o sentido auditivo. Você percebe a voz de uma forma diferente e você enxerga a situação de uma forma completamente diferente. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa aqui embaixo um comentário dizendo como é que você vai colocar isso em prática ou como é que você já faz isso no seu dia a dia, ou de repente encaminhe para uma outra pessoa que pode se beneficiar dessa ferramenta que é poderosíssima. E agora a gente está se aproximando a passos largos da Semana da Persuasão. Faltam pouquíssimos dias, então não deixa de participar de neuropersuasão.com.br. É uma semana que a gente vai discutir não somente dicas, ferramentas como a gente está discutindo aqui, mas a gente vai entrar no método neuropersuasão propriamente dito, em muito mais profundidade, para você entender exatamente qual é o processo para você cativar, influenciar, persuadir uma outra pessoa. Então não deixa de se inscrever lá e também não deixa de se inscrever em algum lugar aqui nesse canal, tem um botão assinar, automaticamente se você clicar nele, por 365 dias seguidos você vai ser notificado de um novo vídeo, um novo insight, uma nova sacada, para você cada vez mais se tornar uma pessoa mais impactante, mais influente e mais cativante. Então eu te aguardo aqui amanhã às 19 horas e lembra-se sempre disso. Tudo que você quer está do outro lado da persuasão. Te vejo aqui amanhã às 19 horas. Até lá. Olá, fantástico que você chegou até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e tenha ficado com vontade de aprender mais sobre essa máquina incrível que é o nosso cérebro e como influenciá-lo acionando as áreas cerebrais corretas. Portanto, só para quem veio até esse ponto, como é o seu caso, eu tenho algo a contar. Na verdade, eu gostaria de fazer um convite gratuito para você que quer se tornar uma pessoa mais persuasiva, mais influente, mais fascinante e quer aprender mais sobre a neuropersuasão para ter mais resultados, tanto para os seus negócios como para você no seu dia a dia. E do que é que eu estou falando exatamente? Eu estou falando da Semana da Persuasão, um evento online e totalmente gratuito para a gente aprofundar não em dicas como esse vídeo, mas no método da neuropersuasão de fato, com aulas gravadas ao vivo, materiais em PDF para você baixar e você aprender métodos e técnicas da neuropersuasão para você persuadir, influenciar, fascinar as pessoas. Quando você começar a colocar em prática, você vai ficar surpreso. Geralmente é isso que acontece com os meus alunos. E para participar é muito simples. Em algum lugar aqui nesse vídeo tem um link para neuropersuasão.com.br. É muito fácil. Você clica nesse link e você vai cair em uma página super simples, que você coloca o seu nome e e-mail e vai para o seu e-mail a confirmação de que você está oficialmente cadastrado na Semana da Persuasão. Esse é um evento que ocorre uma ou duas vezes ao ano. E assim que ele for começar, eu mesmo, André, vou te mandar um e-mail para avisar que está tudo começando. Você vai ver que quando se tem um método, persuadir é muito mais fácil do que parece. Então, a gente se vê na Semana da Persuasão. Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. Até lá!